ti, ó Deus, como aroma agradável. O Senhor é que sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece. Renova-nos, Pai, esta manhã. Aleluias. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia. A casa do Senhor, lugar de adoração. Receba a nossa adoração, Pai. Aleluias, 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 aleluias. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, toma a atmosfera deste lugar. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Ai, maravilhoso é o teu nome, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero subir ao Monte Santo de Sião. De palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Quero subir ao monte de Sião.
és tu, Senhor. Aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluias. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar mesmo que o dinheiro me faltar. Mesmo que o dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia, porque o nosso Deus é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Sabemos da tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Sabemos disso, Senhor. Podes perceber nossos corações. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Nós cremos, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Jesus. Nessa parte fala assim: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluias. Aleluias. Mesmo nas dificuldades. Aleluias. Mesmo que tudo pareça o contrário. Aleluias. Devemos adorar ao Senhor. Porque o Senhor é nossa fonte. É de lá que vem a nossa vitória. E o que nós precisamos é adorar. Aleluias. Quero te adorar. Quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça, Quero me alegrar. quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, irmão. Creia. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor,
tua fidelidade, ó Deus, porque sabemos que em Ti podemos confiar. Continua, Senhor, a ministrar nas nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, porque fazeis o povo cessar as suas obras? Ide às vossas cargas. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam:
porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes. Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: porque tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados. Porém o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, porque trataste mal a este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei diante de Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Os irmãos podem sentar. E deixo-vos a pergunta para hoje: a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? O movimento do Estado Islâmico do Iraque e do Levante tem matado milhares e milhares de pessoas em nome de Alá. Cristãos estão sendo perseguidos, torturados, mortos, espoliados dos seus bens em nome do Deus Alá, o Deus de Maomé. Terremotos vão destruindo casas e matam centenas, milhares de pessoas. A culpa é de Deus. Chuvas torrenciais vão caindo, inundando pequenas vilas, cidades, levando muitos bens, deixando milhares de pessoas sem teto, sem abrigo. A culpa é de Deus. Alguém perdeu o emprego. A culpa é de Deus. Ficou doente, seriamente doente. A culpa é de Deus. O ex-marido ou companheiro mata a mulher por ciúmes. A culpa é de Deus. É rara a semana, às vezes até é raro o dia, em que não se ouve de violência doméstica, de alguém que maltrata a sua esposa, que acaba por matar-se, às vezes mulher e filhos. A culpa é de Deus. Crianças são abusadas e maltratadas por familiares, amigos, até padres. A culpa é de Deus. Já alguma vez pensou que o mal que lhe estava a acontecer fosse culpa de Deus? Cada um de nós às vezes passa por momentos difíceis, por momentos de grande aflição, por momentos em que parece que o mundo está virado contra nós. Será que passa pela nossa mente a ideia de que a culpa possa ser de Deus? Neste texto que nós lemos, Moisés reclamou diante de Deus. E reclamou diante de Deus porque, para Moisés, Deus estava a maltratar o povo hebreu. Volto a ler os versículos 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, porque maltrataste ou trataste mal a este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Meus irmãos, duas grandes questões.
de quem é a culpa daquilo que nos acontece? Aquilo que vos acontece, que às vezes é tão difícil de suportar, de quem é a culpa? Já pensaram nisso? Já, de certo modo, pararam um pouco para pensar e, de imediato, a ideia vem: é Deus que tem a culpa. É Deus que me está a maltratar. É Deus que não me livra deste problema. Tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de mal, tem certamente uma causa, uma origem. E, meus irmãos, eu gostaria de mencionar aqui 3 causas, origens para aquilo que nos acontece. Muitas vezes acontecem-nos coisas más, coisas que nos perturbam, coisas que nos afligem muito por causa da maldade dos outros. Só recordar aquilo que Moisés escreveu no primeiro livro, o livro de Gênesis, quando ele relata o relacionamento de Caim com Abel. E a Escritura diz claramente que Caim enfureceu-se, irou-se e descarregou toda a sua ira sobre Abel e matou. E esse foi o primeiro homicídio de tantos que tem havido pelo mundo fora. Homicídio dentro da própria casa, homicídio familiar, um fratricídio. Quando nós chegamos, bem mais tarde, aos tempos em que José era vice-governador do Egito, José que tinha sido vendido pelos seus irmãos, exatamente porque sentiram ciúmes dele, porque queriam, de certo modo, retirar José do relacionamento com o seu pai. E quando, a dado passo, José é vendido para o Egito pelos seus irmãos, a notícia chega retumbante a seu pai Jacó, que fica em grande aflição, fica em grande choro. Ele amava José de uma forma muito especial, mas ao mesmo tempo também a angústia de alguns dos seus irmãos. E nós encontramos muito brevemente essa descrição em Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22, quando já na presença de José, sem que José se dê a conhecer aos seus irmãos, depois de ter havido grande fome no Egito e de esse povo ter, os filhos de Jacó terem ido procurar assistência no Egito, eis que José tem um diálogo com os seus irmãos, conhecendo-os a eles, mas sem ser conhecido. E depois aquilo que é a conversa deles. Verso 21 do capítulo 42 de Gênesis. Então disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben, um dos 12 irmãos: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Os irmãos ficaram angustiados naquele momento de confrontação com José, sem saberem quem ele era. Mas, de certo modo, o remorso estava lá. Aquilo que tinha sido a sua prática de maldade para com o seu irmão, vendendo a mercadores que foram na direção do Egito, ficou marcado nos seus corações. Eles sentiam culpa por causa daquilo que tinham feito. De facto, meus irmãos, muitas vezes, o maior sofrimento do ser humano começa no lar. Vejam as notícias comuns do dia de hoje. Eu digo comuns porque elas deviam ser de longe a longe e já se tornaram o dia a dia do noticiário. A pedofilia. Muitas vezes a pedofilia começando na própria casa, começando dentro ou debaixo daquele teto. São os familiares mais próximos, são os padrastos, são os companheiros, são os padrinhos, são até os irmãos. E isto acontece
debaixo do lar. Violência doméstica. Hoje nós ficamos surpresos porque todos os dias as notícias trazem isso. Como se só a partir de há 1, 2, 3 anos atrás isto acontecesse. Já acontecia antes. Mas hoje está com grande intensidade. E, meus irmãos, eu acho que às vezes tenho partilhado com a minha esposa. Às vezes até me parece que alguns veem as notícias na televisão e sentem com isso vontade de fazer também. Tanta violência doméstica. Ainda a semana passada foi notícia de uma mulher que deu à luz um bebê em Faro e ao fim de poucas horas fugiu com o menino. Essa mulher é drogada, vive no meio da droga e fugiu com o seu menino. Ao fim de alguns dias, devolveu. Mas a criança tem um problema de saúde, consequência de muitos anos de droga da sua mãe. Que culpa tem Deus disso? Ou será que a culpa é mesmo para ser atribuída a Deus? Meus irmãos, às vezes o mal vem sobre nós por causa da negligência dos outros. Não que eventualmente tensionassem fazer o mal, mas a sua negligência, a sua falta de cumprimento com as regras, causaram problemas sérios. Ainda esta semana, uma mulher, creio que de 30 e poucos anos, luso-descendente, estando de férias em Portugal, provocou um acidente na autoestrada, na zona de Pombal. Andou durante vários quilómetros em contramão. Entrou na autoestrada e os irmãos imaginem tranquilamente cada um de nós a conduzir na autoestrada, na sua pista, e de repente aparece-lhe um carro pela frente e não consegue fugir. E o embate é feroz. A alta velocidade, tanto de um como de outro. Nesse acidente morreu uma pessoa e outra foi ferida. E a mulher lá pagou a fiança e foi embora para casa. Mas causou tristeza, causou sofrimento, causou morte, causou dores a uma família por causa da negligência de alguém. Meus irmãos, se os irmãos juntarem as estatísticas de cada ano nas estradas portuguesas, concordarão comigo que as nossas estradas são um campo de batalha. Bem podem sair os militares da GNR aos milhares para as estradas, para controlar, mas todos os dias há acidentes. Todos os dias alguns acidentes são por simples negligência dos condutores. Excesso de velocidade. Ainda esta semana, alguns jovens entre os 20 e pouco e os 30 anos foram apanhados porque estavam na autoestrada a fazer corridas de velocidade. Alguns deles indo a 200 km, 220 por hora. À espera que nada aconteça. E alguém vai tranquilamente cumprindo os limites de velocidade, ou mesmo que vá um bocadinho mais além, mas ainda assim dentro das regras de segurança, e apanha uma situação destas pela frente. A negligência de outros provoca tristeza, provoca dor, provoca grande sofrimento. A culpa é de Deus. Não devia ter Deus travado o mal quando ele começou a ser feito. Porque é que Deus permite que os outros façam mal e que isso caia sobre nós? A culpa é de Deus. Eu às vezes ouço alguém dizer que mal fiz eu a Deus para que isto acontecesse. Que mal fiz eu a Deus para ter esses problemas em casa, que mal fiz eu a Deus para ter os problemas no emprego, que mal fiz eu a Deus para ter os problemas na vizinhança, que mal fiz eu a Deus. Como se a culpa fosse de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a culpa daquilo que nós sofremos é a consequência direta dos nossos atos, das nossas palavras. Pense bem, meu querido irmão e irmã, meu amigo, pense bem naquilo que tem feito, naquilo que tem dito, na forma como tem dito.
avalie honestamente, diante de Deus, os seus erros, a sua contribuição para os seus problemas. Será que não chega à conclusão de que a culpa é de Deus? Às vezes o sentimento humano é dizer: Senhor, isto aconteceu porque tu não agiste. Não deveremos nós pensar: Senhor, isto aconteceu porque eu agi e agi mal? Será que a culpa é de Deus? Mas, meus irmãos, mesmo que nós descarreguemos erradamente, injustamente, os nossos problemas, as nossas dificuldades para a culpa de Deus, o que é certo, meus irmãos, é que chegamos a um ponto de grande importância. É que toda a nossa culpa foi levada por Jesus Cristo. Os irmãos já pensaram nisso? Toda a nossa culpa foi levada lá naquele monte da crucificação. Quando Jesus estava crucificado e ao lado dele 2 malfeitores, esses 2 malfeitores debatiam-se exatamente com o desejo de libertação, o desejo de sair da cruz, mas ao mesmo tempo com a questão da culpa e do castigo. E um deles reconheceu isso mesmo. Reconheceu que ele estava ali por causa dos seus próprios erros. Ele era culpado daquilo que estava a acontecer. E por isso mesmo ele estava a receber o merecido castigo. Nessa altura, diz a Escritura, que um deles, esse, clamou pela ajuda divina. E disse estas palavras a Jesus: lembra-te de mim quando entras no teu reino. E a resposta confortadora de Jesus foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pouco depois daquele momento, toda a nossa culpa, toda a culpa daqueles 2 malfeitores, toda a nossa culpa foi descarregada sobre Jesus. E quando a nossa culpa é descarregada sobre Jesus, que não tinha culpa alguma, acontece uma coisa tremenda. Jesus sente um peso enorme e ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? De facto, o Deus Santo separa-se naquele momento de Jesus, carregado com o peso da nossa culpa, da vossa culpa, da minha culpa. Jesus levou naquela altura. Ele que não tinha culpa, carregou a nossa culpa. O Deus Santo, de facto, afastou-se de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, acontece uma coisa extraordinária. Esse afastamento durou apenas algum tempo. Não mais do que 3 dias, e mesmo assim não 3 dias completos. Ao 3º dia, o poder de Deus, o poder divino veio e ressuscitou Jesus de entre os mortos. Ele venceu a morte. E essa vitória trouxe vida. Vida a Jesus. Vida para nós. Meus irmãos, podemos dizer que a nossa culpa foi liberta. A culpa que caiu sobre Jesus foi limpa pelo poder da ressurreição. E por isso nós até podemos cantar: limpo da culpa fui eu. Menina, senta aí, está bem? Quietinha. Tá? Limpo da culpa fui eu. Paz Jesus Cristo me deu. A letra vai estar ali. Nós vamos cantar e vamos participar da ceia do Senhor. Vamos trazer a mesa para aqui, enquanto a irmã Sónia chegar. A letra vai aparecer ali, a letra do cântico. E nós vamos cantar e preparar-nos para este momento da celebração da ceia. Vejam a letra, o que diz: limpo da culpa fui eu, paz Jesus Cristo me deu, quando nele criei eu recebi gozo e perdão lá no céu. Vamos ficar de pé, por isso que nós estamos aqui, limpos da culpa.